post para ensinar, assim, é como eu falei, né? Eu acredito que o processo precisa ser encerrado, nem que seja um e-mail automático, como o Honório colocou aqui, tá? Isso. Terminei o processo, gera um e-mail automático, seu cadastro vai ficar disponível e pronto. Agora, um outro entendimento que eu tenho, e faz um pouco do que você falou aí da apresentação, eu acho que as pessoas elas querem achar um culpado ou uma falha, me corrijam vocês, Luciano, se eu estiver errada, para dizer o porquê que ele não passou no processo. E muitas vezes o processo seletivo não tem certo ou errado, é um alinhamento de perfil. O cara, eu posso falar palavrão? Não, né? Não. Tá bom. Pode, pode. Não, ele falou que não pode, então não pode. O cara, ele pode ser muito bom, mas não era isso que eu queria falar. Ele pode ser muito bom, mas para aquela vaga, para aquele cenário em si que você tem naquele momento, ele não se adapte. Então a gente fica querendo arrumar desculpa. Agora você vai esperar. Você fica querendo arrumar desculpa porque não existe. E às vezes você é bom reconhecer. Eu acho que a gente precisa fazer uma autoavaliação. Eu fui bem? A gente sabe quando a gente erra, né? A gente tem, puxa, não devia ter falado aquilo, podia ter guardado. Fui bem. Então vou continuar na mesma linha, porque entra um monte de coisa, entra às vezes uma busca de vaga errada, não feita de uma forma estratégica, e eu fui fazer um processo seletivo para uma vaga que não cabia a mim. Tem N motivos que fogem do feedback do recrutador. Pode falar, Luciano, que eu deixo. Ai, eu também quero, Lu! Já vai falar, Tiago, calma, agora a palavra está comigo, por favor. Qualquer coisa, levanta a plaquinha. Olha só, essa questão do processo, Priscila, eu vou bater de novo em cima assim. Eu tenho feito uma série lá no LinkedIn, sobre dicas do Luciano, onde eu coloco uma palavra que a Leandra ama, que tu citaste agora. Buscar emprego é estratégia. Se tu não está sendo estratégico na tua busca de emprego, aí já começa a tua primeira falha. Tem que olhar para o buscar emprego como um processo, ele tem etapas, ele tem ações, e ele tem de ser estratégico. Então, ser estratégico, primeiro passo, tu tem que se conhecer. Primeiro passo. E isso é um exercício constante. Por mais que nós, nesse momento, quiséssemos nos conhecer, a gente conhece parte da nossa história. A gente não consegue conhecer tudo. Mas nós temos que exercitar constantemente, nos conhecer para buscar isso. Depois que nós olhamos para o interno, nós temos que saber olhar para o externo. E no caso da busca da vaga, eu tenho que saber exatamente assim, ó, onde é o meu lugar? Onde é que eu me encaixo como uma luva? Ou muito próximo, 70%, para que eu possa ter, então, uma alocação adequada. Não adianta assim, ó, a vaga é para X, X está aqui em cima, e eu mando para tudo que está lá embaixo no Z. Não, erro, não é estratégia. A estratégia é que tu vai buscar e vai mandar por dia, talvez, 5, 6 currículos dentro exatamente do teu estreito, da tua zona, do teu nicho de mercado, das tuas habilidades, das tuas competências. O que eu digo sempre? Às vezes a pessoa busca o cargo, quando, na verdade, ela deveria estar buscando a sua recolocação pelas suas habilidades e competências. Por que isso? Porque habilidades e competências abrem um leque muito maior de desenvolver atividades no mercado de trabalho do que tu ser A coisa, B coisa, C coisa, coisificando mesmo o cargo. Porque a pessoa olha assim, tá, eu trabalhei, por exemplo, no mercado varejista, eu fui por muito tempo gestor de loja. Ótimo, como gestor de loja, quais são as habilidades, quais são as competências que tu desenvolveste e que podem ser utilizadas em vários outros cenários, em vários outros contextos. Isso tem que ser analisado estrategicamente. Assim como a pessoa tem que sentar à frente do recrutador tendo a seguinte ideia. O principal funil que me trouxe para a entrevista de seleção, eu já venci, que é o quê? Quando eles olham, quando eles criam os currículos. Bom, o meu currículo passou, então eu estou bem naquela etapa currículo. Se eu não estou conseguindo chegar nas entrevistas, eu tenho que fazer análise estratégica para ver por que eu não estou chegando. Provavelmente é o currículo e provavelmente seja para onde eu estou disparando o meu currículo. Bom, cheguei na entrevista de seleção, eu tenho que entender mais uma outra coisa. Cada recrutador é uma pessoa, uma cabeça. Tem um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, um tipo de reação. E eu
tenho que ter a habilidade, isso é essencial, de apropriar-me do que está acontecendo naquela relação do momento, para que eu possa me adaptar e dar as respostas mais equilibradas, mais adequadas com o perfil do recrutador e da empresa, sem com isso fugir do meu perfil de ser humano e de profissional. Só para começar e aquecer o nosso sala de RH hoje. Leandro. Lu, tu colocaste muito bem assim, o que tu falou, achei perfeito, caiu como uma luva, sabe? E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa tem essa dificuldade de se autoconhecer. Então eu vou dar uma dica de ouro, adoro dar as dicas de ouro, né? Os chefes, quando eles nos criticam, eles querem nos ajudar. O chefe não está competindo com a gente. Se ele vai lá, para e te diz, olha, observa isso, dá uma olhada naquilo, ele não está puxando o teu tapete, ele está te dando uma dica. Então, tu tem que focar nisso. Tem pessoas que os chefes vão falando, não dão bola e perdem o emprego. Elas não param para pensar que talvez não seja o mundo que esteja errado, talvez seja elas. Uma outra coisa que eu queria falar, assim, ó, com a questão da estratégia que tu fala, vou me candidatar a uma vaga. O recrutador não esconde o que ele quer. Ele deixa bem claro quais os requisitos. Por exemplo, são coisas ridículas. Por exemplo, ter carteirinha da OAB. Eu mandei vários e-mails hoje para pessoas que se cadastraram para uma vaga de advogado júnior e que não era uma formação. Eu mando e-mail, olha, dá uma checada, né? Porque tu tem. E para completar a fala da Pri, a Pri falou uma coisa assim que eu lembro muito. Todo mundo acha assim, ó, não passei no processo seletivo, que negativo. Não, isso é super positivo às vezes. Por quê? Porque nós vamos lá no cliente, nós visitamos o cliente, nós sabemos o que vai acontecer. Eu já fiz várias seleções em que a pessoa queria crescer. E eu fui no cliente, o cliente disse, olha, Leandro, o cara vai entrar nesse cargo, vai morrer nesse cargo. Só se ele matar alguém, acima dele está o presidente, por exemplo. Não vai acontecer isso. A empresa é conservadora, não tem plano de cargos e salários. Então, às vezes, a gente sabe que a empresa não vai satisfazer a expectativa. E a pessoa acha, poxa, que ruim, eu não passei, é porque eu não sou bom. Não, cara, às vezes é muito bom para a vaga. Outras vezes, olha, muitas vezes eu disse, não, esse cara não pode, porque ele tem muito potencial. Ele vai adoecer lá. Então, assim, ó, tentem ver, sempre tem um lado positivo, entende? Né? O recrutador, ele não está contra, ao contrário, né? Tem seleções que a gente faz lá que a gente fica quase abraçando os candidatos, vamos lá, vai dar certo. Ai, meu anjo, não te escuto. Tu tá mudo. Fotinho e coraçãozinho. Perdão. Eu sempre falo nas minhas mentorias que o recrutador ele também tá igual a você, ansioso, cansado de fazer processo seletivo. Nervoso. Entrevistando vários candidatos. Às vezes ele gosta da pessoa, leva para o dono da vaga, o dono da vaga fala assim, não gostei. E você volta e você não sabe o que falar. Então, assim, da mesma forma que a gente também tem o interesse de voltar para o mercado, o recrutador tem um prazo para fechar aquela vaga. E ele está vendo candidato, e ele não consegue fechar. Já teve processo seletivo que eu fiz e que eu gostei de tudo, de comportamento, de técnica de uma secretária. Mas qual era o problema? Com quem ela ia trabalhar, o cara era um tirano. Sabe? E eu não podia mandar o cara embora, né? Porque ele não saía. E se eu coloco uma pessoa totalmente docinho para trabalhar com o cara, ela ia ser destruída, sabe? Eu poderia fazer uma pessoa ficar doente. Criar até um trauma na pessoa. Naquela situação. Então, eu preciso ter alguém nesse meio ponto que eu perceba que ela vai trabalhar com alguém que é grosso, que é um mala, mas que não que ela vai revidar, mas ela vai conseguir segurar aquilo bem e vai conseguir se posicionar para ele. Olha, a situação não é essa. Vamos fazer assim, assim, assado, tal, vou resolver. É bem o diabo veste Prada. E a pessoa é muito boa, tecnicamente, de comportamento, mas eu precisava entender o cenário que tinha naquele processo para que as coisas se realizassem. E uma coisa que me chama muita atenção quando você fala é que, assim, vaga, a gente sabe que não tem tanto como existia 4, 5 anos atrás, mas existem. E os recrutadores estão batendo cabeça para preencher.
É claro que cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? O candidato ele vai virar e falar assim: ah, mas o salário é pouco, exige muito e pedem um monte de coisa. Então, assim, a gente, enquanto candidato, eu sempre falo nas minhas mentorias que busca de vaga é estratégica, o Luciano também falou isso. Não dá para você se candidatar para uma vaga, para uma atividade que você não tem experiência, que está fora da sua faixa salarial, que está fora do que você tem de comportamento, se a empresa não é de acordo com o que você espera. Então, hoje, as empresas querem o melhor profissional. E deve ter um profissional que fale inglês, mandarim, espanhol, que tem conhecimento de tudo, sabe fazer meditação, yoga, e que vai conseguir essa vaga. Agora, mas eu tenho que ganhar qualquer coisa. O qualquer coisa não vai resolver seu problema. Porque você vai ficar trabalhando 8 horas por dia pensando o que eu vou fazer para arrumar os R$ 1.000 que falta para a minha vaga. Hoje uma mentorada falou isso para mim. Ela foi fazer um processo seletivo, era para uma vaga. Chegou lá, a pessoa falou assim, olhando o seu salário, eu acho que é outra vaga. Ofereceu uma vaga. Salário menor. Sabe? R$ 1.000 menor o salário. E ela falou assim, eu aceito ou não? Eu falei, para mim, tu não aceita. Primeiro, que se a empresa já faz esse tipo de atitude, eu fico até meio receosa de como ela vai fazer com as outras coisas. Porque ela te chamou para uma vaga, chegou aqui e fez outra, então ela poderia até dizer, olha, eu tenho uma outra oportunidade, eu não sei se você está interessada, o salário é menor. Não estou interessada, estou interessada na outra. Ok, que é minha área de atuação. Agora não tem essa, eu vou aceitar. Eu tô sem nada. Aguardo promoção. Gente, príncipe encantado não existe. E nem fada. Então, você vai trabalhar quanto tempo? 1 ano? Insatisfeito, ganhando menos, esperando uma promoção, algo que não pode acontecer. Por isso que a busca de vagas, ela precisa ser estratégica para isso. Pode falar. Isso que tu falaste, eu assisti uma palestra numa das oficinas, de uma das oficineiras, que falou brilhantemente, ela falou exatamente o que tu disse. Eu me lembro bem, foi ali na escola municipal estadual DAC. Ela disse, veja a faixa salarial. Qual é o mínimo? Não é, Leandra? Qual é o mínimo que tu precisa para sobreviver? O mínimo aceitável. Se tu trabalhar abaixo do mínimo aceitável, vai dar problema, vai dar estresse, vai dar complicação. Porém, ontem, ou anteontem, o Bruno fez uma postagem bem estilo Bruno, com toda a riqueza que ele sabe trazer, em que ele coloca que isso é muito pessoal. E nesse ponto especificamente, eu tenho que concordar com o Bruno. Esta é uma situação muito especial e muito particular e individual de cada um. Por quê? Cada um sabe o que precisa pôr de comida na mesa, cada um sabe qual é o valor do seu aluguel, cada um sabe qual é o valor da sua energia elétrica e cada um sabe qual é o valor do seu lazer. E a pessoa tem que ter entendimento, assim como quando ela vai preparar uma transição de carreira, que é o tema da semana que vem que nós vamos falar, olha, você me dando spoiler, assim como ela vai fazer uma transição de carreira, que ela está empregada, o melhor momento é quando está empregado, quando está desempregado e está buscando uma vaga, tu tem que ter entendimento de qual é o mínimo que tu precisa. Agora, nós temos que ver que quando nós estamos envolvidos com esse mínimo, com essa situação, isso causa um desconforto no recrutador também. E algumas vezes se perde vaga. Por quê? Porque o recrutador olha e diz, mas esse salário é muito bom. Então, tem que cuidar e tem que avaliar. E o teu mínimo aceitável tem que ser a tua linha de corte. Isso aí é fundamental, porque senão o teu estresse vai acabar com a tua carreira profissional. Lu, fecha os microfones, por favor. Tem o da Jo, eu acho que o da Sandra, que entrou agora, está aberto. Eu também acho que cada um sabe onde seu calo aperta, mas eu ainda parto do princípio de que, a curto prazo, a tua insatisfação, a tua ansiedade, ela vai ser bem pior, porque você vai trabalhar e você fala, putz, estou trabalhando e não estou conseguindo pagar minhas contas. E se você for continuar procurando vaga, você vai fazer o quê? Você vai faltar nesse? Você vai botar atestado? Olha a sua imagem ficando comprometida. Ainda entra outro ponto. Quando eu contrato um colaborador, eu tenho ali esqueci a palavra, uma expectativa
do dono da vaga também, de que a pessoa está ali, que vai produzir, e tem um custo, que ele investiu, tal, não sei o quê. Às vezes a Leandra pode levar, sei lá, 2 meses para fechar uma vaga. E foi 2 meses que ficou o setor lá sem uma pessoa, em aberto, tal. E aceitei. Aceitei porque é desespero, né? O Bruno sempre fala muito isso, e quando eu falo nos meus posts, as pessoas sempre julgam atitude, enviar currículo igual spam, sabe? Às vezes não ir em processo seletivo. Ai, é desespero, a pessoa está desesperada. Desemprego agora, o desespero tolera tudo. E não é, porque quanto mais você estiver desesperado e quanto mais você estiver tomando atitudes que elas não são estratégicas, mais você vai gastar energia, mais você vai colocar esperança em algo que não vai acontecer. Então, por mais que a gente fale que, putz, eu sei que quem está desempregado é terrível, as contas estão chegando, as despesas vêm acontecendo, você fala assim, caramba, eu não tenho para onde olhar. Mas tenta tirar um pouquinho o sentimento de por que adianta eu ganhar R$1.000, entendeu? E ficar presa àquela vaga. Será que não vale a pena eu esperar mais 15 dias, me preparar, entender quem eu sou, fazer o autoconhecimento, me dar bem no processo e ganhar uma vaga que é lá o meu salário, que é de 2.000? Eu, pelo menos na minha concepção, acho que vale a pena. Aí ficam saltitando e fazendo os currículos, né? A pessoa saltitante, que é o que a gente detesta no RH. Eu queria aproveitar esse gancho para dividir com vocês uma coisa que eu penso. O que acontece? Existe 2 tipos de candidatos, com experiência e sem experiência. O que eu vejo de errado? O candidato sem experiência, ele chega e te diz, bah, mas tá muito baixo o salário. Cara, tu tem experiência? Não, então tu tem que pagar para trabalhar e rezar para alguém te dar a oportunidade, tá? Aí tem pessoas que vão lá pleitear sem experiência uma vaga de 3.000 e dizer, pô, eu quero uma chance. Cara, se tu quer uma chance, tu vai ralar. O que é o cara que rala? É o cara que, em vez de ir para as férias, ele vai fazer estágio. É o cara que faz trabalho voluntário. É o cara que se forma e ele ganha lá um salário pequeno até ele conseguir entrar no mercado. O cara vai crescer e ele vai chegar um momento que ele vai dizer quanto ele quer ganhar. Como funciona o mercado? Só que as pessoas, elas ficam esperando a vaga príncipe, como tu falou, Pri. É a vaga príncipe. Ai, alguém que me pague bem isso. Cara, tu tem que valer. A gente vale o que a gente sabe. Conhecimento é poder e conhecimento. E aprendizado também. E não é só o conhecimento, tá? É ética, é saber interagir. O que não adianta tu ter um baita currículo se tu não sabe te relacionar. Já foi o tempo em que as pessoas conseguiam entrar numa empresa e trabalhar em equipe, não precisa ser legal. Falando assim, ó, do chefe trabalhar em equipe com funcionário, do fornecedor com cliente, nós mesmos do trabalho em equipe com o nosso cliente para fechar rápido as vagas. Que é a vaga e fica lá, não consegue agenda. É complicado. Fala, Pri. Eu, às vezes, converso com alguns profissionais, que a pessoa fala assim, eu sou super adepta à mudança. Eu sou super adaptado, sou flexível, sou ótimo. Aí chega no trabalho e fala assim, hoje é dia de treinamento, hein? Amanhã não sei o que, não sei o que. Ai, de novo. Putz, que saco. Treinamento. Não, porque o sistema vai mudar. Vai mudar para quê, gente? Há 5 anos a gente usa o mesmo sistema. Por que ele tem que mudar? Não, você vai para um congresso, não sei onde. Para quê, gente? Meu trabalho está aqui, olha, minha pilha está cheia. Mas eu sou totalmente adaptado e totalmente flexível para as coisas acontecerem, né? Fala, Luciano, te dou a palavra. Olha só, eu acho interessante que a gente traz perspectivas, percepções bem distintas e é o que é a riqueza do sala de RH. Eu acompanho, assim como eu trabalho bastante dentro do LinkedIn, e eu vejo muito... Luciano, o seu som está super baixo. Super mas eu vou gritar, não tem problema. Isso, grita. Grita! Olha só, eu acompanho muito lá no LinkedIn, e isso que tu falaste na versão candidato, na versão trabalhador, mas tem aquela versão empresa. Precisamos de pessoas proativas, precisamos de pessoas altamente capacitadas, precisamos de pessoas que pensem. Aí a pessoa chega na empresa, não faça isso, não é para fazer desse jeito, não. Por que tu está pensando? Te contratamos para fazer.
Então, é complicado, é desafiador. O que te parece, Leandra? Que é assim mesmo, é bem complicado. Tá O candidato, a pior desmistificação que abrem vaga e lá uma mulher diz assim, mas Leandra, eles não querem um unicórnio, uma mosca branca. Então, o que eu digo? Olha, ninguém abre vaga fácil em RH. Quando eles vêm para cá é porque eles já tentaram e não conseguiram. Então, se tu quer, eles querem, não é aqui que dá certo, entende? E a gente tem que fazer, né? Tanto se ele é acessível, como é que é essa questão cultural. Por exemplo, eu não sei se foi a PRI que deu antes, né? Que ele pega e negocia um menor da empresa. E esse cliente a gente tem que pedalar ele. Eu tenho um cliente que ele pegou e contratou uma pessoa, perguntou o salário mínimo, que, aliás, limitável, que é aquele para te pagar contas e esperar. Desejável, que é aquele salário assim, eu tô aqui motivado, vou ficar nessa empresa. E dentro disso aí é que ele tem que escolher as vagas. E os clientes também têm que estudar. Às vezes eles... Leandra, teu áudio está cortando. A gente não está conseguindo ouvir. Essa última parte, então, a gente não ouviu nada. Ai, amor, onde vocês escutaram? Você falou do salário. Às vezes ele quer um salário alto. Acho que algo parecido com isso. E você continuou falando uma outra coisa. Tá. Justificar dos dois lados. Do lado do cliente também, né? Que às vezes ele quer pagar um salário baixo e exigir 1.000 por um candidato. E aí tu tem que explicar, olha, não é assim que funciona. Se alguém com todas essas habilidades, com todos esses conhecimentos, tu vai ter que pagar mais. Tu não pode comprar um Fuca e... né? Fuca. Então, além de conhecer o cliente, né? Eu tô falando ali da pedalada, porque puxa o tapete, ele chama o candidato e oferece um salário menor. Não, então, só um pouquinho, vão cancelar a vaga, porque tu tá contra mim, né? Já botou ali o mínimo aceitável e tu ofereceu menos que o mínimo aceitável. O candidato também não mente, ele não esconde informação. Então, praticamente a RH, ele gerencia, assim, a comunicação entre as partes também na parte da seleção, né? Essa questão do processo, Leandra, ela é fantástica para nós esclarecermos perfeita e detalhadamente para o público o que é a vida do RH. As pessoas lá no LinkedIn, principalmente, se tu fizer uma postagem jogando pedra no cara do RH, vai bombar. Vai dar 100.000 visualizações e os caras vão falar. Porque a cultura é bater, a cultura é dar rapa, a cultura é agredir, é, como disse a Priscila antes, arranjar um culpado para tu botar fogo no Judas. Quando, na verdade, o cara do RH não é o dono da vaga. O cara do RH é a pessoa que faz o meio-campo. E muitas vezes o gerente, o gestor, o responsável pela vaga ali, é uma pessoa que não tem a habilidade e a competência adequada para fazer uma entrevista de seleção, ou não tem o tempo para fazer uma entrevista de seleção, antes que também já joguei pedrinho aqui, né? Mas o papel do RH é criar e encontrar o melhor profissional para a vaga. Este é o papel. Porém, quem determina se vai ou não contratar nem sempre é o RH. Quem determina é o dono da vaga. É ele que vai dizer: gostei do careca, pode contratar. Ou não gostei do careca, quero só a menininha. Vou contar para vocês. Eu conheci um gestor que disse assim: Luciano, tu contrata só aquelas guriazinhas cheirando abacaxi. E aí eu fiquei pensando assim, que é isso? cheirando abacaxi. E ele chegou para mim e disse o seguinte: Luciano, Dalal, é para rir. Luciano, tu imagina eu tendo que dar um xixi. Aí eu pego uma feia, ele falando para mim, eu pego uma feia, eu descasco. Agora, se eu pegar uma bonitinha, eu vou lá e digo assim: ô, minha querida, por que tu não pode fazer assim? Eu fiquei chocado. Vocês que me conhecem sabem, eu fiquei chocado do meu Deus. E esse é o tipo de gente que determina a vaga muitas vezes. Não é o cara do RH. O cara do RH é aquele cara que conhece pessoas, que conhece como as pessoas se relacionam, que sabe de sentimentos, que sabe que a pessoa tem família.
Mas não é ele que vai te colocar na vaga. Ele vai te apresentar com provavelmente mais 2 para o cara que vai definir a vaga. Bem colocado. Pode falar. Tem um ponto importante aí, porque assim, tudo que a gente falou aqui, empresas têm defeito, setores têm defeitos, candidatos têm defeitos. E por que existe o defeito, né? Eu não sei nem se defeito é a palavra certa para ser utilizada. Porque tudo é feito por pessoas. E quando a gente lida com pessoas, cadê o negocinho, minha Amanda? Tá aqui. Gostei. Demorou? E quando a gente lida com pessoas, vai existir essas imperfeições. Eu, por questão, eu acho que eu tenho uma responsabilidade social e eu não faço post criticando o RH, por isso mesmo, porque eu sei que vai ter uma interação enorme, um engajamento monstro, as pessoas não têm filtro para fazer seus comentários e vai ter um recrutador, vai ter alguém de RH, as pessoas vão estar buscando recolocação, estão doloridas mesmo com isso. Então, eu não faço post desse tipo. Conheço várias pessoas que fazem, mas eu prefiro não fazer para resguardar quem me segue, né? Eu até digo que isso é uma responsabilidade social. Só que, assim, a mesma pessoa que reclama, que não tem o retorno, que ficou 2 horas esperando, que fez não sei o quê, e que o cara tá certo de reclamar, porque precisa ter um fluxo, precisa ter um processo. É a mesma pessoa que, de repente, no seu dia a dia, marca uma consulta e não desmarca. Fala que vai fazer alguma coisa e não faz. A gente cobra de um lado e esquece que a gente tem telhado de vidro. Só que o telhado de vidro ele não aparece, né? É sempre o outro que está errado, não somos nós. Então, isso vai acontecer porque a gente está tratando com pessoas. E entendo uma coisa, às vezes eles falam assim, o RH tem que ser humanizado, tem que ter empatia, tem que contratar com não sei o que não sei o que lá. Gente, eu não posso ter... É uma humanização seletiva, porque eu represento uma empresa. É os interesses da empresa, não é os meus interesses. Eu posso gostar, mas ela não pode estar alinhado àquilo que a empresa precisa. Ou eu posso não gostar de uma pessoa, mas a pessoa está alinhada para aquilo que a empresa precisa. Então, não é a minha decisão, enquanto recrutador, enquanto contratante, o que seja. É o que é melhor para a empresa, para aquele momento, para a produtividade, para a equipe, para oxigenar, para segurar, para liderar. É isso. E quando a gente tiver pessoas, a gente sempre vai bater em teclas, a gente sempre vai ter reclamação, a gente vai sempre ter problemas, porque é o que a gente faz hoje. Não somos seres perfeitos, né? E alguém hoje fez uma postagem falando da inteligência artificial para selecionar currículo. E aí, foi a Camila Bulli. Vou falar mal dela, depois vou mandar mensagem para ela. Que ela virou e falou assim, eu faço um recrutamento, eu quero entender a pessoa, eu não uso inteligência artificial, eu quero ver o olho no olho, cara a cara, eu gosto disso. Eu também gosto. Mas ela consegue fazer um recrutamento dessa forma porque ela não recebe 1000 currículos. Porque quando ela receber 1000 currículos, ela tiver 10 vagas em abertas, vai ser igual quando a gente quer tomar injeção. Quero ter um parto humanizado. Na primeira contração, você vira e fala assim, por favor, peridural, pelo amor de Deus, peridural. Mas é uma realidade, porque você não consegue entregar. Você precisa da tecnologia para te ajudar nesse movimento. Mas fala, Luciano. Olha só, a Dalal está fazendo uma pergunta que eu vou jogar aqui aos 4 ventos. É amiga da recrutadora. E ela quer saber se essa proximidade com a recrutadora torna isso, digamos assim, vou usar essa expressão antiética ou desagradável, perguntar para essa recrutadora o que ela pode aperfeiçoar no perfil para que ela possa ter a vaga dentro da empresa onde a recrutadora trabalha. Olha, eu vou antecipar as minhas 2 colegas aqui do debate, que se ela é tua amiga, que bom, aproveita, porque eu também sou amigo da Cris, sou amigo da Leandra, e a gente troca muito. Se eu tiver que trabalhar numa empresa que a Leandra está trabalhando a vaga, é óbvio que eu vou perguntar para a Leandra. Isso não é antiético. Antiético é se eu ser amigo dela me der alguma vantagem para eu estar sendo contratado. Aí, olha o estar sendo contratado para eu ser contratado. Né? Isso aí é errado. Agora,
se aproximar da pessoa, tu já é amiga, tu fala com ela, troca experiências, perfil. Meninas? Relacionamento é para isso, gente. Eu Network. falo com as... Todo mundo? Não. Eu falo com as pessoas, a gente precisa estreitar laços. A gente precisa criar relacionamentos. Só que a gente precisa, antes de pedir, a gente precisa oferecer e se relacionar. As pessoas têm um medo que se pelam de se relacionar com as pessoas. Não sei por que esse bloqueio offline. E às vezes elas até tentam um relacionamento e a outra parte também não dá essa devolutiva. Mas se você já tem um relacionamento com a pessoa, você já curte, já comenta, já fala, tal, não sei o quê, e tem uma vaga para a sua empresa, você pode me ajudar? Mas me ajudar assim. Que dica que você me dá? Tem alguém no teu RH que eu possa indicar meu currículo? Tem alguém do setor? Faz parte do relacionamento. E se o relacionamento for um pouco mais estreito e a pessoa já souber o que você precisa, ela mesma vai te falar isso. Olha, tem uma vaga aqui. Será que você não queria trazer o currículo? Será que você não queria participar? Agora, o que não pode a gente está numa maior plataforma de relacionamento do mundo. O LinkedIn tem 660 milhões de pessoas no mundo, 40 milhões só no Brasil. Você nunca falou com o cara, eu nunca dei um bom dia para o Luciano. Eu chego assim, olha, Luciano, tem uma vaga na tua empresa, me indica aí. Gente, eu só indico que eu conheço. Eu não vou me queimar em situação nenhuma, on ou offline, indicando quem eu não conheço. 3 vezes eu posso pedir música do Fantástico, né? Música no Fantástico da música do Priscila Fantástico. Couto! É só isso. Então, assim, se eu te conheço, se eu me relaciono com você, eu vou ficar felicíssima de poder te ajudar. Como o Lu falou, você não vai ter nenhum mérito. Você vai chegar lá e concorrer igual a todo mundo. Mas eu posso fazer o teu currículo chegar lá na mão da pessoa mais rápido do que os outros candidatos. Concorda, Leandro? Então, era isso que eu estava pensando. O que é se conhecer? Por exemplo, eu tenho clientes que, porque eu atendo eles, eles acham que me conhecem. Aí eles aparecem lá às 10 horas da noite no WhatsApp. Ah, eu quero te indicar um currículo. E aí tu fica na maior saia justa, por quê? Primeiro, eu não trabalho com currículo. Eu tenho um sistema onde eu tenho 60 mil candidatos e eu não, se eu aceitar o currículo, eu não vou usar. Então, eu digo, eu não trabalho com currículo. E segundo, indicação. Quando eu tenho algum conhecido que eu vou colocar numa vaga para um cliente, eu abro. É muito difícil. Mas às vezes acontece, daí eu digo, olha, essa pessoa eu conheço e estou indicando porque ela é muito profissional por isso, 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 isso. Por quê? Porque eu não trabalho com indicação, senão eu vou estar desmerecendo o meu trabalho. E a questão ética, ela é muito tênue. Onde tu deixou passar, caiu. E depois que cai por terra, não tem mais como a gente que trabalha bastante para construir uma imagem, né? Não tem como tu recuperar, é bem complicado. Por sinal, eu indiquei um cliente para ti hoje, ele veio da manhã, me ligou, e disse assim, Luciano, eu preciso disso, vou te colocar em contato com a Leandra, tá aqui o WhatsApp dela, ela tem uma base incrível. Fala com ela que ela resolve. Ai, Eduardo, obrigada! Exatamente. Ele disse que eu te indiquei porque ela é uma querida amiga minha de coração, que eu amo muito. Mas essa questão, ela é essencial. Network. Eu vivo trabalhando nisso. A Priscila também atua bastante na mesma linha. Network. Ai, Luciano, mas o que é networking? Networking é ser interessante sem ser interesseiro. Eu adoro Leandro, eu sou interesseiro. Se tu quiser tirar alguma coisa dela, tu é interesseiro. Agora, se tu tem prazer de estar com ela, quer compartilhar, é uma troca, isso não é, isso é parceria. Isso é network, é a mesma coisa que a Priscila. Eu e a Priscila atuamos quase que dentro do mesmo nicho, com questões bem distintas, mas nós somos parceiros. Nós desenvolvemos atividades juntas, nós poderíamos ser concorrentes, optamos por ser parceiros e construímos coisas fantásticas. Networking. Conhecemos várias pessoas através do networking, nos apresentando. Ah, olha, conhece essa pessoa, vai ser interessante. Olha, fulano, beltrano. Isso é ser interessante. E todo mundo sempre está indicando algo para alguém. Eu faço parte de um grupo de RH que vira e mexe, alguém está falando assim, gente, eu tenho uma vaga que eu não consigo fechar. Alguém tem uma indicação? Alguém tem indicação de algum advogado? Alguém tem indicação de alguém para fazer evento? Por exemplo, a Carol Manciola, ela saiu de São Paulo, veio para o Rio fazer dia de noite assim, do autógrafo do livro dela.
e dar uma palestra na fábrica de startup aqui no Rio. E aí ela me chamou e falou assim, você tem alguém que pode me ajudar na realização do evento, porque eu estou sozinha, e vender meus livros? Eu falei, tem. Eu tenho a Helenice. Liguei para a Helenice na hora. Você está trabalhando? Não. Olha isso. Faz contato com a Carol. Ela foi. A Carol falou, Helenice, sempre quando eu vier ao Rio, eu vou precisar de você. Ela foi. Era uma noite, foram lá, sei lá, acho que 2, 3 horas. Desculpa. Que ela ficou lá. Ganhou um dinheirinho, conheceu a Carol, conheceu outras pessoas, e a gente parte. Então, assim, a gente sempre está indicando as pessoas. E a gente sempre vai indicar aquelas pessoas que a gente confia, seja no relacionamento online ou no offline. E o offline ainda é mais fácil ainda, porque você vai ultrapassando barreiras, né? Eu posso precisar de alguma indicação em BH, eu posso precisar de alguma indicação em Curitiba, eu posso precisar de alguma indicação em São Paulo. E eu tenho quem poder indicar para isso. Agora, eu estava pensando numa outra coisa, até eu viajei assim, sabe, Pri, Luciano, mas o que eu pensei? Como quando a gente está numa onda boa, a gente atrai pessoas boas. Eu, ultimamente, tenho ajudado muitas pessoas e elas diziam assim, nossa, por que tu está me ajudando? Daí eu disse, olha, eu tenho tido muita sorte, eu tenho sido tão ajudada pelas pessoas que eu acho que está na hora de eu retribuir. Gente, eu tenho tido indicações, eu estava atrás de um programador, faz 10 anos que eu não consigo um programador para mim, para trabalhar para mim. E um amigo, assim, do nada, um cliente me indicou, o cara é meu amigo. O que eu te digo? Ele fez, e eu disse, como eu posso te retribuir, né? E ele, olha, não precisa retribuir. Então, assim, a gente fica tão engrandecido que a gente quer retribuir para o universo aquele bem que tem, né? E fora várias outras coisas, assim, que ajudam a gente. Então, é legal da gente ajudar os outros também. É bom dos dois lados, de tu ajudar e de tu ser ajudado. Eu sempre falo que a minha frase é: o universo sempre devolve aquilo que a gente oferece. Isso é fato. Tem alguns momentos que, assim, todo mundo que era chato na minha vida, acho que saiu sozinho, né? Eu nem precisei mandar embora. Eu acho que percebeu a minha vibe e foi assim, ó, saindo. Sem Vazaram. fazer nada, graças a Deus, a gente não reclama. Mas tem vezes, e hoje é dia do empreendedorismo feminino, né? Parabéns a nós, Milene, Leandra, você não, Lu, não vai, não conta. Feminino, Lu! Hoje é nosso dia e empreender é muito difícil. É sozinho, é equipe, é você fazendo tudo. Às vezes eu sinto falta de mandar em alguém. Eu falo, gente, eu mandei em alguém durante 3 anos da minha vida. Hoje eu não mando em ninguém, nem na minha empregada, nem minhas filhas, meu marido, ninguém. Então eu sinto falta de estar estressada com alguma coisa, pegar, dividir com alguém. E eu falo sempre isso. E às vezes a minha energia está baixa. E eu percebo que quando a minha energia está baixa, parece que tudo conspira ao favor, né? E eu falo isso para o processo seletivo. E você falou aqui, às vezes tem candidato que chega no processo seletivo derrotado. Assim, ó. Responde assim entre os dentes, como você fala. Você percebe que não é ansiedade, é desesperança, é assim mesmo. E não precisa, se a força não vier, Star Wars, né? A força está com você. Eu nem assisto Star Wars. Mas se ela não vier de dentro, a motivação ela não vem de fora. Eu até falei, pô, Nora, motivação é igual banho. A gente precisa renovar todos os dias. E se ela não vier da gente, se a gente não encontrar força para levantar todos os dias, por que você acorda todos os dias? Tem um objetivo para isso acontecer. Olha aí, esse bichinho que eu não sei o nome. Ninguém vai te dar. Não vai ser um novo emprego, não vai ser um recrutador te dando feedback, não vai ser você ganhando um salário de 10 mil reais. A tua energia vai estar baixa, você não vai estar feliz. Então, isso que você falou é muito importante. No momento que a gente fala assim, levanta a cabeça, tira os problemas, você consegue olhar, poxa, acho que o caminho pode ser aqui e ali, a tua energia melhora, as pessoas que ficam à tua volta têm essa mesma coisa, você consegue ver solução aonde você não encontrava, mas é difícil isso, eu sei que não é fácil.
Tem dia que nem eu me aguento, gente. Finalmente, vocês duas tocaram em algo que eu trabalho incessantemente dentro da rede, que é justamente comportamento. Pessoas têm que entender que comportamento faz a diferença. Porque o teu comportamento, ao te apresentar na entrevista de seleção, o teu comportamento em estar dentro da organização faz a diferença. Quantas vezes a gente diz assim, lá dentro, tá, então, assim, o oposto, né? Ai, que bom que ele está aqui no ambiente. Isso interfere diretamente. Nós temos, o mais difícil que seja, de ser a pessoa referência das coisas boas. Todos nós temos problemas. O que não dá é para sair aos 4 ventos, botando no ventilador todos os nossos problemas. Eu seleciono a Priscila, de vez em quando eu falo as coisas para ela, eu seleciono a Leandro, de vez em quando eu falo, mas é pontual. Agora, eu não vou lá na rede, todo recrutador não presta, toda empresa não sei o quê. Opa, só um pouquinho. Toda vez que eu conheço alguns recrutadores fantásticos. O Leonardo estava brincando comigo ali no privado. Ele disse assim, tu não aceitou o atestado da Priscila? Eu digo, não aceitei. Sabe por quê? Porque uma outra baita recrutadora, assim como a Leandra, que a Roberta está de férias, está em Paraty, está dando uma voltinha. E aí, o que acontece? Eu não podia ficar sem o outro braço, né? Eu ia ficar capenga. E aí a Leandra, que é fantástica, foi convidada também. E aí, na semana que vem, já ganhou outra coisa fantástica. Nuvem ou sol? Qual o papel que tu quer desempenhar na organização? Peraí, eu quero agradecer também a Robertinha. Pena que ela não está aqui hoje, estou com saudades dela. Que bom que eu vou encontrar ela no dia 30. Hã? Ela está em Paraty, num jantar com música ao vivo. Que ela acabou de... Ela merece, ela merece. Ela também me indicou cliente, ela é uma pessoa, é um anjo também. E tem aquela máxima de qual é a tua responsabilidade na bagunça que tu deixa, né? E a gente precisa, e tudo, como você falou, tudo é comportamento. Eu não estou dizendo que ter esse pensamento zen não resolve, até porque quem é muito zen, eu não me estresso por nada, eu não faço nada, isso aqui eu tenho medo desse tipo de gente. E atitude, né, Priscila? E atitude, meu filho. E atitude, e eu falo, é ser ousado, mas ousado assim, o Honório que falou, o não é certo, o não já está ali, só que você só vai saber se é um sim se você perguntar. E você precisa ser ousado para as situações. Às vezes a gente perde oportunidades porque a gente não vai lá e pergunta. E quando tem oportunidade de perguntar, não pergunta certo. Sim. Sabe? Não é enfático, não é certeiro. O que vão pensar? O que vão falar? Todo mundo vai falar da mesma coisa. Você estando bonito, velho, gordo, magro, feio, rindo, chorando, as pessoas sempre vão falar. Sabe por quê? Porque elas têm o prazer, e o prazer vai ficar entre aspas, de julgar o outro, de falar um outro. Eu vi um artigo hoje da Eleonora Romão, eu acho que é esse o nome dela. Eu só li porque o artigo falava assim, todo mundo peida. Aí eu, oxe, o que é isso? Fui ler. Ela falando do julgamento das pessoas. Você tá gorda, você tá magra, você tá muito loura, você tá muito não sei o quê, você tá aparecendo muito, você tá aparecendo pouco. Gente, para com isso. Cada um é uma pessoa e cada um tem uma forma de agir, tem um sentimento e que seja. Você tem que parar de julgar o outro e o importante, quem está sendo julgado tem que parar de avaliar isso. Eu, às vezes, quando eu falo, gente, para produzir conteúdo no LinkedIn, a pessoa fala assim, eu fico com medo dos comentários. Querido, a pior coisa que pode acontecer, a pessoa fala assim, não gostei do que você escreveu. Você não tem conhecimento da causa. É por causa disso. Eu fiz um post outro dia, a mulher falou que o problema do meu post era algo que aconteceu na década de 60, e não sei aonde. Eu não tenho a mínima ideia, ela deve ter fumado orégano, essa erva que vocês querem comprar. Porque assim, não tem nada a ver com o post. Só que assim, a gente não tem responsabilidade pelo outro. A nossa responsabilidade é só conosco. E ainda falo mais, a gente não manda na nossa vida, a gente só controla, a gente só gerencia. Então, a gente precisa aprender e não se cobrar tanto pela a visão do outro, entendeu? Fala, Luciano. Gostaria de aproveitar esse momento, porque a nossa live
aqui no Zoom ela é altamente interativa, nós temos o chat, porém, nós também damos a oportunidade para que a pessoa possa fazer sua pergunta ao vivo e a cores. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, este Zoom irá para o YouTube. O mundo todo verá você. Alguém gostaria de participar, por gentileza? Por gentileza, levante o dedo, fale ali no chat. Luciana, tem uma pergunta. E aí a gente abre o microfone para a pessoa. Porque eu não tenho a pelota de cristal. Então, abre. Dalal, eu não li o seu artigo, mas vou ler e vou dar meu feedback. Idem. Depois de não sei quantas vezes que você falou que escreveu, reescreveu, tal, não sei o quê, vou ler e te E dou. vou dar-lhe uma paulada naquele. Ai, muito Eu obrigada. também vou, eu não sabia do artigo. Muito obrigada, gente. Era só para ser um primeiro post no LinkedIn, porque eu nunca consigo postar, eu sempre escrevo, tenho milhões de textos no Word, mas nunca consigo passar esse medo, né, dos comentários, principalmente porque a gente tem alguns haters ali, eu nem preciso citar, Eu como o amo os Dr. Coach, Hater é sucesso. eu tenho medo dele. Hater é sucesso. É. E aí eu consegui fazer esse post, esse artigo que era para ser um post, mas acabou sendo grande demais porque eu falo muito e escrevo muito. E aí, se vocês puderem dar um feedback, eu vou amar, isso vai me incentivar muito. Muito obrigada. Ok. Ah, o Honório colocou aqui no grupo, ó. Já colocou o artigo aqui para a gente ver. Obrigada, Honório. A melhor coisa do LinkedIn são os haters, o Honório falou. Eu também acho. Meu professor da faculdade, ele falava assim, às vezes você não precisa fazer nada para o candidato, que ele mesmo cava a sepultura e se joga. Ainda puxa assim um pouquinho da terra. Entendeu? Então, com os haters, eu faço a mesma coisa. Porque, às vezes, o que ele vai falar, a gente nem precisa comentar. A nossa audiência, as pessoas que seguem, elas já vão lá falando. E assim, a Cristiane Tidel, ou Tidal, não sei, eu posso dar depois para o Luciano joga no grupo. Ela estava falando sobre tipo de haters, né? Que tem o troll, tem o hater mesmo e tem uma outra pessoa. Tem aquela pessoa que está de mal com a vida, nasceu assim, de carimboada. E nunca fica bom, e ele sempre tem lá e dá uma patada. Tem o outro que quer mesmo ser grosso, e assim, se for grosso, se faltou respeito, apaga o post e bloqueia a pessoa na hora. Na hora. Você pode dar a opinião contrária que você quiser dar em qualquer coisa minha. Você não tem obrigação de concordar comigo. Mas pelo menos você haja com respeito, que é o mínimo que a gente precisa na relação do ser humano. Não é profissional, não é LinkedIn, não é nada. Está aqui a Milene que fala de comunicação não violenta. A gente precisa ser gentil com as pessoas. Em qualquer situação, até no nosso dia a dia. Entendeu? E muitas vezes as pessoas não são. Então, se o cara deixar, deixa ele. O que você não pode deixar de ter, Dalal, é a possibilidade de você dividir o seu conhecimento, falar sobre o que você gosta com as pessoas. Tem muita gente que quer ouvir, sabe? Quer ouvir, conhecer, quer estar mais próximo, quer saber quem você é. E aí você vai se tolindo disso, porque alguém vai chegar, comentar, não vai gostar, não sei o quê. Ah, paciência. Tô fora. Eu li uma coisa uma vez que me marcou muito, que diz assim, quem critica o outro tá no fundo se autoelogia. Então a gente tem que cortou, não ouvi nada. Que quem critica o outro está se autoelogiando. Eu acho que não é nem autoelogio, porque a maioria das pessoas não sabem receber elogio, tá? Isso é uma crítica construtiva até para mim mesmo. A gente precisa aprender a receber elogio. Se você é bom no que faz, se você é aquela palavrinha que eu não posso falar porque o Luciano não deixa, você tem que receber elogio, e sim, tá? Faz parte, faz bem. Você precisa valorizar aquilo que é bom. Mas tem pessoas que elas vivem com aquela assim, ó, nuvenzinha e os raios na cabecinha. E que ele é uma pessoa insatisfeita, infeliz, e ela quer simplesmente que todos sejam da mesma forma. E aí ele vai ficar lá do outro lado, ele nem chega muito perto de mim. E quando eu sorri para ele, ele já sai correndo. Eu caminho todos os dias com a minha esposa Márcia. Todos os dias. Ai, você namora, tanto amor. A gente sai de mãozinha, chimarrão, ela leva a térmica, eu levo a cuia, né? E a gente vai e caminha. Sério, meninas, todos os dias eu junto, em média, 5 a 6 garrafas no caminho indo e mais 5 ou 6 no caminho voltando. Eu pego,
Vou caminhando mais uns 30, 40 passos, jogo no lixo. E aí as pessoas perguntam assim, ai, mas por que tu faz isso, Luciano? Não vai adiantar nada. Adianta. Para mim, o meu bem-estar, para o planeta, para o caminho que eu estou cruzando. Eu sei que quando eu voltar, o caminho está limpo. E aí, nesses dias, tinha uma menina, uma adolescente, vendo eu assim, aí ela abriu a porta. Vale a pena abrir a porta para o senhor. Aí eu digo assim, tá, deixa eu ver uma graça. Que fofo. Dalal, estão falando que a tua foto no LinkedIn não corresponde à foto do chat, hein? Vou olhar lá, hein? Isso é marca pessoal, cuida disso, hein? Tem que ser igual. Não vem com essas fotos de Sonora, não é tua época da Sonora, né? Na sua você não tinha essa época, eu tinha. Que é aquela foto de mentira que você olha quando reconhece a pessoa. Ih, gente, que mulher séria. Olha o sorriso que ela deu. Eu vou trocar. Com um sorriso de valete. Tinha que pegar esse sorriso aí, ó. Olha só que coisa linda. E uma coisa que você falou... Obrigada, gente. É um ótimo feedback. As pessoas ainda não perceberam, consultoria gratuita, Honório, isso mesmo. As pessoas ainda não perceberam que, assim, elas estão sendo contratadas e desligadas por comportamento, né? E isso que você falou, o que eu falei da gentileza, o que a gente já falou de cuidado com o outro, de você ter uma escutativa. Às vezes alguém conversa com você e você já tem uma resposta pronta. Todo mundo tem solução para problemas de todo mundo, menos para os seus, né? A vida continua uma bagunça. E o comportamento é muito avaliado, né? Eu não sei, Leandra, como está no Sul, se é isso mesmo, mas para mim aqui no Rio eu tenho uma ideia que, assim, 30% é habilidade técnica, é hard skills, e 70% é comportamento. E as pessoas não estão sendo contratadas por comportamento. Você tem essa mesma visão aí no Sul? Tenho. Mas o mais grave do que isso, né? Que tu tem o conhecimento e tu tem atitude, mas eu preciso de alguém que utilize aquele conhecimento e saiba tomar atitude para isso, né? E às vezes está separado, né? E como é difícil de encontrar isso, né? A gente tem que entrevistar milhares e milhares de pessoas. O que mais me preocupa é por que as pessoas, elas são muito autocentradas, né? É tão fácil da gente aprender, a gente observar as que as pessoas dão, a gente aprende com os outros, tem feedbacks, né? Até com familiares. Então, eu acho assim, fica no mesmo lugar quem não tá a fim de aprender. Porque a todo momento tem informações para crescer, é impressionante. E você sabe que, assim, o tempo de depreciação do nosso conhecimento é de 5 anos, tá? E até 2021, 2022 vai ser de 3 anos. Então, você imagina, é um tempo menor do que uma faculdade. Eu vou terminar a faculdade e algo que eu já aprendi ali já está, entre aspas, obsoleto. É verdade. E eu pego o currículo, eu vejo profissionais que não fizeram nenhuma especialização além da pós, que ainda consideram que pós é uma especialização. Eu fiz a minha, joguei dinheiro fora, gente. Aprendi muito mais na vida e que tem 9 anos, 7 anos, 5 anos, sem fazer nenhum curso de especialização. Nem online, evento, palestra. Fazendo um escarcéu, mulher. O quê? Dentro do LinkedIn. Quem tá fazendo isso? O escarcéu todo que tu faz, aquilo lá é uma aula, um aprendizado, uma interação. Tá bom, achei que tava brigando comigo. Não, eu tô te chamando. Eu tava brigando, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Milene, tu tá muito quietinha. Tu tem que falar. Na semana passada tu falou, hoje tu tá... Isso, com um sorrisão, isso aí. Mas a gente precisa desenvolver isso, entendeu? E isso facilita o candidato. Não é facilitar para a empresa, né? O conhecimento, ele é nosso. E tem muitos profissionais que eu faço hoje mentoria, parece que o cara que saiu da empresa, ele esqueceu de tudo, ele está começando do zero. Porque a gente não recomeça do zero, a gente recomeça pela experiência. Eu falei disso na semana passada. A gente recomeça dos 10 anos de experiência, dos 15 anos, dos 5 anos, dos 3 anos. Se você não está começando agora no mercado, então você não está começando do zero, você está na tua experiência. Então não dá para você, de repente, qual é o resultado que você teve? Não sei. Qual é o teu diferencial? Não sei. Caraca, como é que você não sabe o que você é diferencial enquanto profissional? Por quê? Porque a gente faz as coisas muito rotineira. A gente faz tudo no piloto automático. A gente acorda, toma banho, bota o filho pro colégio, vai trabalhar, almoça, reclama do chefe, toma café, faz não sei o quê, dorme de novo, acorda.
Lê uma coisa nova, faz um caminho diferente. Gente, eu tô lendo neurociência, neuromarketing. Tá bom, ok. É louco. Eu falo assim, pô, mas tu é de RH. Eu já fui na feira de óleo e gás. Você fala assim, precisa fazer o quê na feira de óleo e gás? Conhecer, ver, olhar as pessoas, entendeu? Saber o que elas estão falando, saber aprender mais um pouco. Se você é a pessoa mais importante da mesa, mude de lugar, que você está na mesa errada, literalmente errada. Você precisa sempre aprender com as pessoas. E eu estou apaixonada hoje para aprender pelo Instagram. Não sei vocês, para mim o Instagram era super fútil, mas eu tenho aprendido muito, limpei totalmente meu perfil, nada que me agregava. Agora eu só tenho as pessoas que me agregam. Pode falar. Pri, Milene abriu o microfone, Milene vai falar. Fala, Atendendo a Milene. pedidos. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha vida. Deixa eu só virar a câmera. Eu deixo nessa mesinha todos os livros que eu quero ler e os livros que eu estou consultando dentro da comunicação não violenta. Então, tem os livros do Marshall, tem outro aqui em cima. Esse é que eu estou lendo agora, de novo. Jogos, livros de como educar crianças, O Corpo Fala, livro que fala sobre sombra, Olha o inteligência Goleman ali. Olha o emocional. Goleman. Porque o budismo funciona, que foi uma indicação até do meu marido para poder ler. Minha E recomendação da conversa. é que tu siga no LinkedIn a Alessandra Gonzaga. Alessandra, o quê? Gonzaga. Inclusive, lá no meu canal, a Alessandra Gonzaga já deu duas lives fantásticas. Procura no canal lá, Alessandra Gonzaga lá no... Tu segue o canal do Luciano Steffen, né? Sim. Então, é só entrar, olhar. A Alessandra Gonzaga, ela é simplesmente a pessoa referência no Brasil em inteligência emocional. Vou dar uma olhada. E estou vendo aí o poder da conversa, né? Do Paulo Vieira, o poder da ação, que a Priscila está mostrando. 21 sugestões para o século XXI. Amei, Priscila, muito obrigado. Passei só... Mas você está lendo em inglês? Claro. Ah, desculpa a minha ignorância. Aproveitando, É o meu exercício. Tem alguém que está na Argentina que vai vir para o Brasil? Eu estou de olho num livro que foi publicado lá, não tem ainda aqui no Brasil, e no dia 10 de novembro, foi o dia que eles comemoram lá em Córdoba, na Argentina, o Dia da Educação Emocional. Olha. E aí eu até fiz um post no meu LinkedIn sobre isso. LinkedIn, não, acho que eu coloquei no Instagram sobre isso. E a Priscila estava comentando das pessoas que não se conhecem. Eu comecei a entrar nesse mundo que hoje eu acabei caindo na CNV por ouvir muitas vezes minha mãe falando que não adiantava ser inteligente se a gente não tivesse inteligência emocional. Né? E realmente isso faz você mudar muito como pessoa e faz você ajudar muitas outras pessoas. Né? Eu tenho muitas colegas que às vezes comentam comigo: nossa, eu nunca imagino você irritada. Eu brinco, não quero imaginar. Porque a gente procura, sim, se manter mais controlado, você procura, sim, observar a situação antes de ter alguma reação. Eu já tive algumas experiências que, se não fossem as minhas crenças e a educação que eu tive, eu provavelmente teria tido uma reação violenta, né? E aí, mas foi o que a Priscila falou, não é aquela pessoa calminha que ia explodir, né? Foi até uma situação bem delicada, como tá sendo gravado, eu não posso falar. Ótimo. Mas tinha gente que ia na minha sala preocupada e com medo que eu poderia explodir a qualquer momento, mas eu estava em controle, estava sob controle. E o explodir, às vezes, não é só explodir atacando o outro, às vezes é quase uma implosão, né? Você guarda tanto aquilo que está te incomodando que você sim pode ficar doente. E esse controle emocional, você se conhecer,
realmente faz total diferença. E foi daí que eu comecei. Por ler a respeito, eu começava a orientar colegas informalmente e revisar currículo, e aí lendo cada vez mais. E aí, quando eu vi, eu estava já entrando nesse processo e estou amando, mas foi o que eu comentei com a Priscila até no privado aqui, que ainda não paga as minhas contas, então eu ainda preciso, sim, me recolocar no mercado de trabalho, na parte de controle interno, a parte tanto de projeto como de processos, né? Que é outra coisa que eu acabei me desenvolvendo e eu adoro fazer. Mas é justamente dentro do que vocês estão comentando desde o início. A gente precisa, sim, se conhecer. A gente precisa, sim, saber quais são as nossas qualidades, no que a gente é bom, o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer. E o que você não gosta, se você pode simplesmente deixar de lado ou se você precisa aprender dentro desse ponto que você não gosta. Né? Isso que tu colocaste agora, Milene, vai ser o mote, o gancho da minha postagem. E vou marcar todo mundo que esteve aqui e vou fazer a pergunta. E você? O que você é bom? Porque de tudo que nós falamos nesta live, que já está chegando ao fim, isso, sem dúvida nenhuma, foi um despertar, foi a coisa mais fantástica. E você? O que você é bom? Porque a gente tem que olhar pra gente e se valorizar. O mundo à volta é uma metralhadora ambulante, para tudo que é lado, é tanta coisa ruim, porque o ruim vende mais, dá mais ibope. Mas é só um pouquinho. E eu? O que me diferencia no mercado? O que eu sou cara? No que eu sou bom? Não por arrogância, não por prepotência, não por orgulho, mas ser bom mesmo, ser fera, naquilo que as pessoas me reconhecem e que me procuram para que eu as ajude e compartilhe com elas. Será o mote que vou marcar vocês todas. Sim, é o marketing pessoal, né, Luciano? A gente tem que saber se vender. E foi como você colocou, não é ser arrogante, é você realmente se olhar de frente para o espelho, reconhecer quais são as suas qualidades, reconhecer o que você... Que às vezes os coaches fazem para a gente, né? Onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Muita gente não sabe nem onde ela quer estar amanhã. Nossa, isso é surreal. Surreal. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar literalmente. E assim, uma mentorada minha hoje fez um processo seletivo, só para finalizar, ela teve que colocar as metas dela, pessoais e profissionais, de 1 ano, 5 e 10 anos. E eu tinha falado isso com ela. Então, assim, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. A gente não sabe, qualquer caminho importa, né? É igual a Alice no País das Maravilhas. Bom, vamos encaminhando o encerramento. Vamos convidar a Leandra, que é a presença ilustre da nossa live, para dar as suas palavras de encerramento. Por favor, a tua percepção. Vou deixar uma mensagem para o pessoal, porque é muito bom estar aqui com vocês. Eu estava com muita saudade aí de vocês do outro lado da bancada. Então, a minha mensagem para o pessoal é o seguinte. Eu vi uma fala, um vídeo do Karnal, faz alguns dias, que ele diz o seguinte: o cérebro é preguiçoso, ele não quer mudar as coisas. Então, se você faz o mesmo trajeto, Pri, ele quer que tu faça o mesmo trajeto. Isso que tu falou de ir lá e ver neurociência, é isso. Isso é neurociência. Tu não pode... Tu tem que sair da zona de conforto, né? Aquilo, eu aprendi isso, aprender. Agora, amanhã já tem outra coisa nova e tu tem que estar por dentro. No meu tempo era PowerPoint, agora tem Canva, agora já tem mais outras ferramentas. A gente tem que sair da zona de conforto. E nada de coitadismo. Todo mundo tem problema, a gente não é melhor do que ninguém porque tem problemas. Eu acho que o segredo da vida é tu manejar os teus problemas, ter aquele equilíbrio emocional, né, que nem a Milene trouxe, né? E tocar, e vamos lá, e acreditar. E lembrar que tudo aquilo que tu joga para o universo realmente volta. E quando a gente joga coisas boas, coisas maravilhosas acontecem.
Valeu, obrigada pela oportunidade de estar aqui, tá, Luciano? Beijo para todos vocês. Priscila, conto as tuas palavras depois que a magnânima Leandra se manifestou falando em Leandro Carnal. Vamos ver se tu vai trazer Yuval. Adoro Leandro Carnal. Perdão pela minha tosse, por eu estar gripada. Adoro estar aqui com vocês toda terça-feira. E eu queria falar o seguinte, fazendo um adendo que a Leandra falou. Nosso cérebro nos sabota 80% do tempo. Isso é louco. Ele é o maior, ele é a parte mais importante depois do nosso coração, ou antes, não sei, para alguns pode ser antes ou depois, mas ele 80% do tempo eles nos sabotam. E a gente fica procrastinando situações, achando que não vai dar certo. E se a gente começar a perceber e ter a certeza de que um passinho já faz diferença, essa publicação que a Dalá hoje tomou coragem e fez, e os comentários que ela vai ter, e mesmo que ela tenha pouco, ela vai perceber que já fez uma diferença para ela perder o medo e postar outro na sexta-feira. Acho que eu dei um prazo recente, né? Tem feriado amanhã, quinta-feira ela pode escrever, na sexta-feira ela pode postar outro. Não precisa ser artigo não, tá, coração? Pode ser um post mesmo, não tem problema. Mas todo mundo que caminhou 10 quilômetros, ele teve que simplesmente dar o primeiro passo. É corriqueira essa frase, mas é uma realidade. E no momento que a gente percebe isso, isso faz toda a diferença. Fez diferença para mim, né? Eu nunca imaginei que há 2 anos atrás eu estaria em Porto Alegre, conhecendo o Luciano, conhecendo mais um monte de gente, palestrando. Né? Eu nunca pensei que eu estivesse fazendo a 4ª edição do Cariocas, que eu tanto tive medo de fazer, e a Kézia que me deu força, que está aí com essa carinha escondidinha, com essas bochechas aparecendo, para a gente fazer o Cariocas. Então, assim, a gente precisa dar o primeiro passo. E o mundo só está esperando isso. O mundo é seu. Hoje eu botei lá, falando dia do empreendedor, quem tem limite é o município. E a Janaína adora quando eu falo isso. E é verdade. A gente que põe limite na gente. Não existe. Não tem nada. Você é possível fazer tudo que você queira. Você só precisa dar o primeiro passo. Quando eu tinha 2 anos, muito obrigado, Leandra, muito obrigado, Priscila. Quando eu tinha 2 anos, eu estava na cozinha de casa e me perguntaram: o que vai ser quando crescer? Eu disse assim. Aí você respondeu, grande. Professor. Falou que era ser o quê? Professor? E ao longo de todo esse tempo, de toda essa jornada, eu sempre amei ensinar. Seja o que for, ensinar a bordar, ensinar a fazer crochê, eu já trabalhei com isso também, trabalhos manuais, sou um menino bem versátil, empreendado, né? E eu gosto de ver pessoas reunidas, como nós estamos em sala de RH, debatendo e criando. Porque nós, quando chegamos aqui às 21 horas, e a menina chegou um pouquinho antes, estava ali de testa comigo, para ver se o som, a imagem, o pagamento, enfim. A gente chegou de um jeito. E ao longo dessa 1h30, estudando, nós debatemos, nós conversamos, nós interagimos, nós falamos de vários assuntos. Nós falamos de empreendedorismo, nós falamos do recrutador, nós falamos do coitadinho que é a vaga, nós falamos do cara que é a vaga, nós falamos de gente, nós falamos de relacionamento, nós falamos de muitas coisas. E eu sempre vou referenciar para vocês. Nós temos que aperfeiçoar o nosso comportamento. Nós temos que aprender a ser pessoas mais gentis. Nós temos que aprender a ser pessoas mais ansiosas, mais carinhosas e mais solidárias conosco, para podermos aprender a ser com os outros e criar um mundo melhor. Por isso, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre transição de carreira. Vamos ter um convidado super especial que vocês nos acompanhem lá no LinkedIn para saber quem é a pessoa que faz. Assim como eu quero que a gente desenvolva esse trabalho colaborativo se multiplicando nos nossos LinkedIns. Vamos nos curtir, vamos comentar os nossos comentários, vamos ser os nossos stalkers para que a gente aprenda a fazer a coisa certa. Podem contar conosco, tanto Priscila quanto a Leandra, que vocês podem seguir lá no LinkedIn, e o Luciano, que a gente ajuda vocês. Muito obrigado a todos que estiveram ao vivo e muito obrigado a todos que estarão conosco no YouTube a partir de quarta-feira ao meio-dia.
Beijo do Luciano. Beijo. Temos. Beijos! Beijo.